Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Transatlântica, um jogão muito interessante que fala sobre o famoso navio que singrou os mares do Oceano Atlântico ao longo do século XIX, um pouco do XX, né? No jogo nós somos empresas investidoras nesse famoso mercado aqui, compra de navio, transporte de passageiro, né? Cada jogador começa aí com um navio, que é o último navio à vela, começa aí com um baralho igual de 7 cartas e com 150 mil libras esterlinas. Esse dinheiro é para você começar a comprar o navio e fazer algumas ações diferenciadas, porque o jogo ele tem vários turnos, mas além de você comprar navio, você tem que ficar de olho, porque ali vai abrir um mercado de ações que são as ações de respectivas bandeiras, né? São 5 cores de bandeiras aí, azul, preto, verde, branco e vermelho, e os navios têm essas cores, né? Aqui em cima nós temos cartas que são disponíveis para melhorar esse baralho. Quando você usa a ação do presidente, você compra uma dessas cartas. Essas cartas de estima são cartas melhoradas das cartas básicas, né? Além disso, existem aqui fichas de contrato. Toda vez que você compra um navio, você coloca ele num porto. Se ele tiver as características maiores do que os navios que estão ali naquele porto, automaticamente você ganha contrato. Um contrato por cada característica. Todas as cartas do jogo têm a seguinte anatomia, né? Tem uma bandeira, que é uma das 5 cores. Ele tem ainda o valor que ele é comprado, né? Que está aqui embaixo em rosa. Vou mostrar amanhã mais detalhadamente na live. Tem um valor em verde, que é quanto que ele te paga cada vez que ele transportou passageiros. E aqui as características do navio mesmo, a tonelagem, né? Quanto que ele pesa, a velocidade que ele desenvolve e aqui o número de passageiros que ele transporta. Isso aqui está atrelado a essas fichas de características aqui, né? Existe ainda, principalmente nesta coluna, a ficha azul, a flâmula azul, que é essa ficha aqui. Essa ficha só é conseguida quando você coloca nesse porto de Nova York o navio mais rápido. Colocou um navio mais rápido, independente das outras características, se ele for mais rápido, você ganha uma ficha azul. Você pode colocar em Nova York outros navios, mas se não for mais veloz, ele não vai ganhar a ficha azul e essa ficha vai preencher aqui para você manusear um pouco a pontuação do mercado de ações, né? As cartas, o jogo é muito elegante porque ele usa apenas uma ação. Na sua vez de jogar, você escolhe uma das cartas e joga. Existem cartas que você não pode jogar, por exemplo, o presidente você não pode jogar a menos que tenham 4 cartas no seu descarte. Porque você descarta a carta e a carta fica aberta aqui, para que outro jogador possa copiar essa carta, por exemplo. As ações que nós temos aqui, por exemplo, Shipyard, que é você justamente comprar navio. Com essa ação, você bota aqui a carta, executa a ação. Você pode comprar 1 ou 2 navios, e um dos navios que você comprou, você manda navegar. Então, por exemplo, eu poderia comprar esses 2 navios aqui. Quanto mais à direita do navio, mais o incremento, né, mais caro ele fica. Ele tem um bônus a mais aqui para você pagar. Então esse navio aqui não custa nada, só o valor dele, no caso 70. Mas se eu quisesse comprar esse outro navio aqui, ele custa os 90 do navio, mais os 50 de taxa, porque eu burlei aqui uma fila de navios, né? Então esse jogador pode comprar, por exemplo, esses 2 primeiros navios. Os navios custam 70 e 50, no caso 120, mais uma taxa de 10, 130. Então ele compra 2 navios, paga 130 dinheiros, fica só com 20, né? E um desses navios ele vai decidir navegar, né? Vai colocar, por exemplo, esse navio aqui, e o outro ele guarda aqui na sua reserva, né? Esse navio ele vai competir agora com os dados que tem aqui. Então ele tem uma tonelagem maior, 5.000 contra 1.000, ele tem uma velocidade maior, 15 contra 13, mais passageiros, né? 600 contra 100. Coloca o navio aqui, ele bota um glorioso capitão e ele coloca uma pecinha de carvão, porque agora são os navios a vapor. Esses navios originais são a vela, né? Colocou aqui o navio e automaticamente está pronto aí para zarpar numa próxima opção. Além dessa carta, nós temos a carta do investidor. A carta do investidor permite que o jogador pague, né, um valor para construir um entreposto comercial em um dos portos, né? Então, em Baltimore e em Filadélfia tem 3 espaços.
Aqui em Nova York são 4 espaços, e obviamente quem compra primeiro, compra mais barato. Então ele construiu aqui, pagando 20, ele construiu aí um entreposto comercial em Baltimore. O que significa isso? Que toda vez que o navio amarelo partir de Baltimore, ele ganha um ponto de vitória, além do dinheiro que esse navio dá se tiver carvão para carregar, né? Temos o transporte. A ação de transporte é justamente, você escolhe 2 navios para transportar. Então ele tem 2 navios, usa essa ação e ele transporta os 2. Esse aqui, ele não precisa pagar carvão, ele te paga 20 dinheiros. Esse aqui, ele tem que pagar um carvão para o navio partir. Vai pagar ele 40, ele ganha 60 dinheiros, mais um ponto de vitória com essa ação de transporte. Uma ação alternativa ao transporte é a ação de região, muito forte. Se você investiu no mesmo porto, e aí você tem, por exemplo, 2 ou 3 navios no mesmo lugar, automaticamente essa carta é muito útil. Você manda navegar os navios dessa região. Se tiver um outro navio de outro jogador, aquele jogador vai pagar um bônus para você. Então você vai receber os bônus dele, né? Além de, se você tiver um entreposto, ganhar os pontos de vitória também. Carvão, se você gastou esse carvão aqui, você não tem carvão, esse navio não vai partir mais. Então, uma alternativa é você usar a ação de carvão. E aí você pega, aqui você tem uma ficha de carvão já impressa no seu tabuleiro. Se você conseguir mais fichas, é o número de fichas mais 2. Então, nesse caso, é uma ficha aqui, mais 2 unidades de carvão que eu vou ter que distribuir entre os meus navios. 3 carvões entre os meus navios. Eu não posso colocar aqui nesse navio a vela, então eu vou colocar os 2 aqui. Importante, quando você coloca o navio, ele tem que ser mais novo do que os navios que já estão, porque esses navios vão descendo. Você vai colocando navios mais novos, eles vão descendo. Toda vez que você faz a ação de shipyard, que é quando você compra, independente, você pega o navio mais novo e ele vai para as docas, e isso aqui arrasta para o lado, e você preenche com novos navios, né, da fila aqui. Se por acaso o seu navio for mais rápido que o da faixa azul aqui, o Scotia, você ganha uma faixa azul automaticamente, né? Shipyard é a ação, uma das ações mais importantes e mais bacanas do jogo, que é você copiar. Você coloca aqui e você copia a ação do seu adversário, né? Com 4 jogadores você tem 3 opções para copiar, além das suas ações. E por último, o presidente. O presidente só pode ser jogado quando você tem pelo menos 4 cartas aqui, ou seja, quando ele for a 5ª carta. A ação do presidente é simples, você pega basicamente uma das fichas dessa aqui, incluindo carvão, se você tiver 3 contratos, né? Nesse caso aqui, esse cara tinha 3 contratos, ele pegou uma fichinha aqui, ó, de 3 contratos. Então, ele pega 3 contratos, descarta essa ficha e pega uma das fichas. Vai pegar a ficha de carvão, por exemplo, está aqui, coloca no seu tabuleiro. Porque cada linha dessa preenchida vale pontos no final do jogo também, né? Além disso, ele volta todas as cartas para a mão. Se por acaso ele comprou mais navios e não teve outros 3 contratos, teve 2 contratos, cada contrato que ele tem, ele pode vender aí por 20 libras esterlinas, né, 20 mil. Então, se você tiver 5 fichas, você ganha aí uma ficha dessas daqui e mais 40 mil libras esterlinas, né, e volta para a mão. E agora entra a parte mais importante. Além disso, ele tem direito a acessar essas cartas aqui de cima. Ele pode pegar qualquer dessas cartas e jogar. Então, por exemplo, vai pegar essa carta aqui. Essa carta indica que você envia um navio para cada ficha azul que você tenha. Aqui não é tanta vantagem, estamos no começo do jogo, mas mais para frente essa carta poderia ser escolhida estrategicamente. Essa outra aqui, do transporte, você transporta até 3, ao invés de transportar até 2. Se você quer transportar muita coisa, essa carta aqui seria muito boa. Então, você pega a carta e usa, né? Qual o problema? Você deixou uma carta muito forte e o próximo jogador pode usar o seu shipyard para copiar essa ação. Então, você tem que ter o momento certo para jogar essa carta. Além disso, usou a carta mais nova, ela sai do cenário e abre novas 2, né? Então, sempre vão ficar 5 cartas abertas aqui, certo? Basicamente, essas são as ações. As ações que são compradas são ações mais fortes do que as originais, né? E o jogo vai se desenrolando até chegar o último navio daqui. E aí cada um joga mais uma vez e nós vamos para a parte final. Quando você vai colocando navios nos portos, eles vão descendo. E chega um ponto onde ele não tem como navegar mais, então ele sai. Os navios à vela, eles saem e saem do jogo. Você ganha apenas o dinheiro da partida deles. Mas quando é um navio que não é a vela, primeira coisa, tem que ver se ele é
o mais antigo. Se ele for mais novo que qualquer coluna, ele entra na coluna e vai ser outra do ser despachado. Mas se ele for despachado, de qualquer maneira, você gasta o carvão dele, né, para fazer a viagem, receber o dinheiro, e aí ele vai para a doca. Só que quando ele vai para a doca, ele te dá pontos de vitória. Quais? No caso do preto aqui, 2, e se tivesse mais 3 pretos ali, ele ganharia 5, que é a mesma pontuação do jogo. Ele vai aumentar a linha das bandeiras pretas ali. Então, uma estratégia importante é você ficar de olho naquele mercado que está ali, para você ter navios daquela cor. E aqui sempre vai encher e vai empurrando os navios para baixo. E cada vez que o navio parte, ele vai para lá, te dá pontos de vitória, navega, te dá dinheiro, mas o importante é você saber como é que a ação, como é que vai flutuar aquele mercado. Se você investiu na cor certa de ficha. E você investe justamente nos investidores, então tem essa lógica aí. Esse é o jogo, ele pode demorar pouco ou muito de acordo com os jogadores. Se você quiser fazer muitas ações, ao invés de comprar carta, você vai arrastar um pouco mais, porque até isso aqui acabar talvez demore. Mas se os jogadores jogarem na velocidade normal, comprando sempre, isso aqui acaba relativamente rápido. Então é muito sutil as diferenças do jogo. Mas a regra é muito clara, é um jogo muito elegante, porque só tem uma ação. Você escolhe a ação, você prepara as suas ações. Então, vou encher de carvão porque na próxima eu quero transportar. É isso aí. Agora vou encher de carvão. Beleza, sua jogada foi essa. Na outra, vou transportar. Né? Vai ganhar o dinheiro, o ponto de vitória, o que quer que seja. Né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre esses transatlânticos. Ao longo aí de boa parte do século XIX, né, esses navios cruzaram aí o Oceano Atlântico, saindo de Liverpool para chegar aí em Nova York. Né? O primeiro navio que fez isso foi em 1819, foi o SS Savannah, e ele fez essa viagem mesclando um pouco de vela e um pouco de carvão, mas isso não era uma coisa que todo mundo curtia muito. Então, ao longo do século XIX, você tem os navios aí se melhorando, tendo uma capacidade maior, tendo capacidade de carregar mais pessoas, né? E isso foi uma farra durante quase 100 anos. Começou a diminuir com o advento de guerras, porque além de você ter o navio agora movimentando tropas, sendo necessário para carregar suprimentos, você tem esses navios sendo um alvo fácil, né? E principalmente, você tem agora a invenção do avião. Então você pode fazer uma viagem longa, como é da Europa para a América, por avião. E aí isso aqui foi caindo em desuso. Hoje você tem poucos navios que ainda têm essa função. Essa curiosidade aqui da Flâmula Azul é muito interessante, porque as empresas começaram a investir em navio, em construir navios mais rápidos para ganhar prestígio em cima disso. Né? Então, o Mauritânia, o Aquitânia, o Lusitânia são navios que ganharam essa Flâmula Azul na sua primeira viagem, porque eram navios muito rápidos, né? Carregavam muita gente e eram navios muito potentes. Né? Além disso, obviamente não podia deixar de ser, né? Aqui nós temos a figura do Titanic. Né? Ele não é o último navio, eu coloquei aqui só para a gente dar uma olhadinha. O Titanic é um navio que ficou famoso, é um transatlântico que naufragou aí, é o famosão da história. Né? Então, um jogo bastante interessante, todos esses navios existiram, tem a história deles aqui, né, ou pelo menos um pedaço. Passou a atrair navios franceses, navios alemães, navios suecos. Todo mundo queria o prestígio de você fazer o navio mais rápido para chegar. Mas aí, com o advento das guerras, isso foi colocado de lado. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, teremos uma tradicional live, onde vamos falar um pouco das cartas, vou mostrar o detalhe das cartas, dos navios, das velocidades e um pouco mais da regra, porque eu sei que esse mercado ele fica tumultuado e a saída do navio aqui também não dá para explicar muito bem, porque ficou apertado aqui. Né? Para 3 jogadores, você tem mais uma facção, um pedaço de mapa aqui. Para 4 jogadores, mais 2 pedaços. Então, tem uma série de diferençazinhas que eu vou explicar tudo isso na live de amanhã. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.